Oi, queridos, tudo bem? Eu me chamo Paula, alguns de vocês já me conhecem, né? Eu sou Paula, sou da comunidade do Causa Glória, consagrada dessa comunidade já há 17 anos. E hoje eu venho trazer para vocês um assunto muito especial, né? Muito belo da nossa igreja. E antes, eu gostaria de te convidar comigo a orar, sabe? Mas orar não de qualquer maneira, porque a oração, ela é um momento que a gente conversa com Deus, sabe? É o momento de estabelecer a nossa intimidade com o Senhor. E muitas vezes a gente ouve falar das coisas de Deus, ouve falar das coisas da igreja, como se fosse algo assim, distante, sabe? Como se Deus estivesse lá em cima, só olhando pra gente aqui embaixo, né? Como se ele não interferisse na nossa vida. E o assunto que eu venho falar hoje, ele traz justamente, aborda justamente essa questão da interferência de Deus na nossa vida, na verdade, do quanto a nossa vida só é vida dentro do coração de Deus. E para isso, né, para que a gente se lembre disso e para que a gente esteja com o nosso coração próximo a esse Cristo, né, eu te convido a orar. Né? Se você tiver um crucifixo aí na sua casa, você quiser segurar ele assim como eu estou fazendo, sabe? Para poder trazer esse símbolo, simbolicamente, uma aproximação que acontece na vida real, de verdade, certo? E eu vou cantar para vocês um pedacinho de uma música. Talvez você não conheça, ela não é tão famosa, um pouquinho antiga também, né? Não que eu seja antiga, tá? Mas que ela fala um pouco, introduz bem também aquilo que a gente vai abordar hoje, tá bom? Então nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preste atenção nessa letra. Preciso destes momentos sublimes entre tu, Senhor, e eu, grão de pó. Leva-me com teu olhar aonde tu moras, amado, e sacia a angústia e a saudade de minha alma para sempre, amado, e sacia a angústia e a saudade de minha alma para sempre. Senhor Jesus, eu preciso desses momentos sublimes aonde eu me coloco na sua presença, porque o meu coração, a minha alma tem sede e angústia quando eu não estou perto de ti, Senhor. Tantas coisas nesse mundo chamam a minha atenção. Existem algumas coisas dessa terra que são agradáveis aos olhos, que são atraentes para a nossa vida, né? Para o nosso corpo, para a nossa alma. E mesmo as coisas que são certas nesse mundo, que não tem a ver com pecado, né? Que não tem a ver com erro, mesmo essas coisas, Senhor, elas não completam a minha alma como a sua presença. Elas não me saciam, não matam a minha sede do amor verdadeiro, que só vem de ti, Senhor, porque não existe amor maior do que esse que está aqui diante dos meus olhos, representado nessa cruz. E olhando para essa cruz em minhas mãos, Senhor, eu venho te pedir que inflame o meu coração dessa paixão e deixe que eu tenha mesmo essa vontade cada vez mais de estar na sua presença. E assim eu te entrego, Senhor, também todos esses que vão assistir esse vídeo, a esse crismando, essa crismanda que aqui nesse momento participa desse momento de oração. E eu peço, Senhor Jesus, abençoa e toca o coração desse que está aí. Senhor, esse teu filho e essa tua filha que também sente sede de ti, mesmo que não tenha consciência disso tão claramente, mas o seu coração tem necessidade de ti, porque todo ser humano nesta terra precisa do Senhor. Então eu te peço que tu vá agora tocar no profundo do coração deste que assiste esse vídeo, para que ele perceba o quanto ele precisa de ti, o quanto ela tem necessidade do seu amor.
e que não tem amor nenhum nesse mundo maior do que o seu. Que nós só temos a capacidade de amar a outras pessoas porque antes o Senhor nos amou e nos deu vida. Então aproxima, Senhor, cada coração que assiste esse vídeo para que se sintam convidados a viver a intimidade contigo. Preciso destes momentos sublimes entre tu, Senhor, e eu, grão de pó. Leva-me com teu olhar aonde tu moras, amado, e sacia a angústia e a saudade de minha alma para sempre, amado, e sacia a angústia e a saudade de minha alma para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, é com muita alegria que eu venho hoje conversar com vocês, sabe? E o assunto que eu venho trazer, ele é lindo, vou dizer para vocês. É especial. Nós vamos começar a tratar a respeito da temática sacramentos, certo? E sacramento é o que você está, no que você está inserido hoje. É o que você está pedindo para a igreja nesse período em que você está fazendo o curso do Crisma, porque o Crisma é um dos sacramentos da nossa igreja. E a gente ouve muito falar a respeito disso, né? Não sei se você ouve muito falar, mas às vezes a gente ouve falar dos sacramentos e nem sabe o que é. Né? Por exemplo, o batismo é um sacramento, a primeira comunhão é um sacramento, o próprio crisma, o matrimônio, né? Mas cada um deles é um sacramento, né? Mas o que significa em si essa palavra? Da onde ela vem? O que isso quer dizer para nós, sabe? Eu vou ler para vocês aqui um trecho, eu estou com o Catecismo da Igreja Católica nas mãos. Se você puder ter um desse, é perfeito para você conhecer a sua fé. Aqui é o manual da nossa fé, certo? E lá no número 1084, diz assim, olha, os sacramentos são sinais sensíveis, entre parênteses, palavras e ações, acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Perdão, não é o Covid. Só engasguei mesmo. Então, os sacramentos são sinais sensíveis. Como assim sinais sensíveis? Entre parênteses, palavras e ações. Ele vem trazer para nós a verdade de que o sacramento, ele é algo que é um sinal. O sinal é o quê? É algo que nós podemos ver. Quando diz que é um sinal sensível, é algo em que os nossos sentidos humanos, né? Quais são os 5 sentidos? Aula de biologia, certo? Nós temos o quê? O olfato, a audição, a visão, o tato e o paladar, certo? Então, quando nós dizemos que algo é sensível, quer dizer que é sensível a esses nossos sentidos humanos. Então, quando nós estamos falando de sacramentos, nós estamos falando de algo que alcança a nossa humanidade. Olha que bonito. Então, são sinais sensíveis, ou seja, que podem ser visuais, podem ser sentidos, apalpados, podemos perceber pelo cheiro, dependendo do que é, podemos provar com os nossos lábios, né, com a nossa boca, receber um alimento, por exemplo, né, o sacramento da Eucaristia, é algo que nós podemos perceber, podemos ouvir, entende? Então, como seres humanos, nós podemos sentir.
E existe também uma outra parte. Por quê? O sacramento, ele não é algo só humano. Se fosse só humano, a gente não precisava da igreja, né? Mas ele é sobrenatural. E o que que faz com que os sinais sensíveis, visíveis, sejam sobrenaturais? Vamos lá. Aqui. Os sacramentos são sinais sensíveis, acessíveis à nossa humanidade atual, ou seja, né, essas coisas que nós podemos ver, sentir, tocar, perceber, nós temos acesso a elas de maneira física, certo? E eles realizam eficazmente a graça, que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, através de um sinal sensível, de algo que você e eu podemos ver e sentir, eles trazem para nós, eles são veículos que transportam para nós a graça de Deus, aquilo que é sobrenatural. Quando nós estamos falando de sacramento, nós estamos falando a respeito de algo que é sobrenatural, sendo utilizado através do natural, sendo ministrado através do natural. Vem para nós, temos acesso a ele através de algo natural, através de algo visível e sensível para os nossos sentidos. Nós recebemos aquilo que é sobrenatural. Consegue perceber a beleza que é isso? Como assim, Paula? Cara, nisso você pode ver o quanto Deus é preocupado em realmente trazer para nós a sua graça de maneira visível. Eu comecei essa oração dizendo para vocês, esse momento dizendo para vocês assim, precisamos tirar da nossa mente, né, que Deus é algo distante e inalcançável para nós, né? Porque ele se faz próximo e o sacramento é uma forma do Senhor se fazer próximo de mim e de você. E veja só o tamanho da bondade de Deus para mim e para com a sua vida. Por quê? O Senhor Deus, ele conhece o ser humano. Jesus Cristo viveu a experiência de ser humano. E Deus, que é Pai, que planejou tudo isso, ele sabe do que você e eu precisamos enquanto seres humanos. Então, o sacramento, ele vem saciar o nosso desejo da nossa alma de estar com Deus através de algo que sacia também o nosso corpo. Sacia o nosso corpo no sentido de ser algo perceptível fisicamente através do nosso corpo, entende? E isso só pode acontecer através da própria igreja, certo? Quais são os sacramentos da igreja, né? Depois de a gente entender isso, né, que o sacramento, ele é isso que vem atender às nossas duas realidades, porque você e eu, nós não somos somente naturais. Há algo de sobrenatural em nós. Há algo que Deus colocou em nós através do seu poder. Cara, você é filho de Deus. Você tá entendendo que você é filho do cara mais poderoso que existe no mundo inteiro, no universo? Você é filho do dono do mundo. Você tá entendendo? Já parou a pensar nisso? Não é de pouca coisa, não. É o criador da coisa toda, entendeu? É o cara que criou o negócio todo. É o teu pai, mano. Então, ele tem essa necessidade, né? Desculpa, não é que Deus necessite, né? Mas Deus, ele tem essa atenção conosco. Nós é que necessitamos. Mas ele tem essa atenção conosco de querer trazer para o nosso coração, né, essa saciedade que a gente precisa. Nós somos feitos de carne e osso, mas também somos alma. Então o Senhor, ele vem alcançar o nosso corpo. Ele vem alcançar a nossa alma através do nosso corpo. Ele vem alcançar o nosso corpo através da nossa alma com os sacramentos. Que maravilha! Então, dentro dessa questão, nós podemos perceber que a própria igreja em si, ela é um sacramento, queridos. Entende? Por quê? Porque a igreja que você e eu temos acesso, ela é física.
humanamente com o nosso corpo, nós vamos até ela. Só que a igreja, ela nos liga diretamente à igreja celeste, a igreja que está no céu, a igreja triunfante, aonde o Senhor está sentado no trono, aonde Jesus Cristo está à direita dele, aonde o Espírito Santo é a ação o tempo todo. Então, queridos, a igreja é um sacramento, porque ela é esse sinal, entende? E que nos liga à igreja triunfante, como eu disse, né? A igreja que está no céu, certo? Então a gente tem ligação direta com o céu através da igreja. E os sacramentos, eles nos fazem, nos levam a viver a experiência de salvação, sabe? Pessoal, cada vez que um ser humano, cada vez que um filho amado de Deus, um filho amado da igreja, recebe um sacramento, ele está em contato direto com essa graça de Deus, que se torna visível a nós. Então, querido, tira da sua cabeça a ideia de que o catolicismo é uma fé fria. Eu não estou falando que você tem essa ideia na sua cabeça, né? Mas é porque eu já ouvi muito isso, não sei você. Ah, não, porque os católicos ficam nas repetições, porque os católicos vivem uma fé fria. Não, pelo contrário, a igreja, ela foi instituída por Jesus Cristo, né, sobre a pessoa de Pedro, para que os seres humanos tivessem contato direto com o céu, querido. Você é católico, não é qualquer coisa. Você pode ter a marra de que você faz parte da igreja que está ligada diretamente ao céu, entende? Então, os sacramentos ministrados por essa igreja, porque ela em si já é um sacramento, entende? E cada um dos 7 sacramentos instituídos pela igreja, eles são sinais visíveis, são contatos diretos que nós estamos tendo com a salvação que Deus faz ser acessível para as nossas vidas. Compreende isso? A riqueza e a grandeza disso? Então você não está fazendo crisma à toa, você vai ter contato com aquilo que é sagrado, com aquilo que sacia a sua humanidade e a sua alma. Deus é perfeito, fala a verdade, a nossa igreja é top. E a gente tem que se orgulhar disso, sabe? E indo aqui ainda no catecismo, estou aqui no número 774, não é o ônibus, é o número do catecismo. Não consigo, gente, sempre faço piadinha. A palavra grega mysterion foi traduzida para o latim para 2 termos, mysterium e sacramentum. Na interpretação ulterior, o termo sacramento exprime mais o sinal visível da realidade escondida da salvação, indicada pelo termo mistério, ou seja, nessas interpretações que vêm dessas línguas de origem grega e origem latina, a palavra sacramento, ela exprime melhor o significado daquilo que a gente deu como nome, né, sacramento. Mas na realidade o sacramento ele é um mistério, entende? Por que ele é um mistério? Justamente por ter essa realidade humana e divina dentro dele, sabe? E a própria obra de salvação que Jesus Cristo fez para nossas vidas, vindo ao mundo, se tornando visível, fazendo Deus ter face visível para nós, é um grande mistério, sabe? Jesus é o primeiro sacramento, entende? Porque ele veio diretamente, ele é Deus, né? Ele é Deus. E ele é consubstancial ao Pai, ou seja, ele tem a mesma substância do Pai. E antes que ele viesse ao mundo, a gente não tinha uma visão da face de Deus, e agora nós temos. Então Cristo ele se fez visível para nós. E os sacramentos são uma imitação desse Cristo, sabe? Desse Cristo mistério, desse Cristo salvação. Então cada sacramento, ele vai nos aproximar ainda mais da salvação das nossas vidas. Entende a riqueza disso? E eu vou trazer para vocês, né? A gente vai se encontrar outras vezes para a gente poder falar um pouquinho sobre cada um desses 7 sacramentos que a igreja nos traz, né? Mas eu vou trazer para você aqui, né, os 7 sacramentos que nós temos, né? E deixa eu achar aqui, ele está no número 1113 do Catecismo. E está dizendo aqui, ó, há na igreja 7 sacramentos: o batismo, a confirmação ou crisma, o que vocês estão fazendo, o sacramento do crisma, ele também se chama confirmação, a eucaristia, a penitência ou confissão,
a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Esses são os 7 sacramentos instituídos pela igreja. Você entendeu o conceito do sacramento, certo? Ele é o sinal visível da graça de Deus, é o que traz para nós a salvação vindo, a graça de Deus vindo até nós de maneira visível, saciando nosso corpo e nossa alma. Tenha esse entendimento. Então, a igreja é um sacramento de Deus, né? E o próprio Cristo, ele vem, né, ser o primeiro dos sacramentos. Só que a própria igreja instituiu 7 sacramentos em especial, que eles fazem parte da nossa vida, né, da nossa caminhada, tem a ver com as nossas vocações, com o nosso chamado também. E esses 7, eles são divididos entre os sacramentos da iniciação, que são o batismo, a primeira comunhão e o crisma. O nome mesmo já disse, da iniciação. Da iniciação o quê? Iniciação cristã. Então, são os sacramentos que nos introduzem à fé, que nos aproximam mais da fé, né? O batismo, ele te faz filho da igreja, e depois, quando a gente for falar sobre o batismo individualmente, você vai aprofundar mais isso. E nós temos os sacramentos que são de cura. E essa cura não trata necessariamente só de uma cura física, né? Mas da cura da nossa alma. Então, o sacramento da penitência ou confissão é um sacramento de cura, né? Porque ele vem nos curar do pecado. Olha, que riqueza, né? Melhor do que curar uma gripe, é curar o pecado, né? E o outro é a unção dos enfermos, que é recebida quando as pessoas estão em situação de enfermidade, né? E os outros 2 sacramentos que tem muito a ver com a questão vocacional de estado de vida, que é o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. A ordem, a ordenação do clero da igreja, certo? E do matrimônio. Então, nos próximos encontros, nós vamos aprofundar um pouco, né, sobre cada um desses sacramentos e dos tipos de sacramentos. Mas hoje o que o Senhor quis fazer com que eu e você experimentássemos é esse mergulho no entendimento da grandeza da paixão e do amor que o Senhor tem por nós, né, que é tamanho que Ele faz de tudo para que você e eu sejamos salvos, tendo acesso à graça que vem do céu diretamente para nós. Então, quando eu cantava no início, preciso desse momento sublime entre tu, Senhor, e eu, grão de pó, é entendendo que Deus é gigante e eu sou pequenininho, sabe? E eu digo, leva-me com teu olhar aonde tu moras, Senhor, me leva ao teu coração. Quando a gente pede para Deus levar a gente aonde Ele mora, quando você visita a casa de um amigo, né? Quando você quer ir na casa de alguém, você está entrando na vida daquela pessoa, sabe? Você está indo ao local da intimidade daquela pessoa. Então, quando você pede isso, Senhor, me leva onde tu mora, me leva ao teu coração, você está dizendo, eu quero ter intimidade contigo. E a música continua, né? E sacia a angústia e a saudade da minha alma para sempre. Sacia a angústia e a saudade que a minha alma tem de você, Senhor. Porque sabe qual é a verdade? Nós somos criados e feitos à imagem e semelhança de Deus. Você sabe disso. Se não sabia, está sabendo agora, né? Seres humanos, filhos amados de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós viemos dele e a nossa alma quer voltar para ele. Entende? De todo ser humano, mesmo aqueles que deram as costas para o Senhor, mesmo aqueles desse mundo, em algum país desse que não tem o anúncio do cristianismo e ainda não ouviram falar de Jesus, mesmo essas pessoas, elas têm desejo, sabe aquela vontade de viver, sabe aquela vontade de ser feliz, essa vontade que a gente sente na verdade, é o desejo que nós temos de estar no coração do Pai, daquele que nos criou. E Deus que colocou essa vontade em mim e em você. E Ele é extremamente amoroso, atencioso conosco quando nos dá os sacramentos, para que a gente possa cada vez mais, ainda aqui nesta terra, ter contato com a graça, ter contato com o céu, ter contato com Ele, porque a gente não vai ter contato com Jesus só quando a gente morrer. Pelo contrário, a gente tem que ter contato com Ele aqui, para que quando a gente morra, a gente fique com Ele na eternidade, entende? Mas Ele já quer, sabe, ter experiência contigo. Deixa o teu coração
se incendiar dessa vontade, desse desejo de estar cada vez mais próximo de Deus. O motivo pelo qual você vai até os sacramentos da igreja, o motivo pelo qual você vai à igreja, tem que ser movido por esse desejo de querer estar cada vez mais próximo do seu amado, do amado da sua vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, certo? Então que você possa, ciente de tudo isso, repassando na sua mente tudo isso que eu trouxe para você como conceito, como explicação, mas também como espiritualidade. Fecha teus olhos e deixa o Senhor vir tocar em você. E eu peço, Senhor Jesus, que de maneira pessoal você venha tocar no coração de cada um desses que assistiram a esse vídeo. E vem, Senhor, fazer com que eles compreendam na prática aquilo que eu estou dizendo. Que eles não se contentem com uma vida de igreja superficial e teórica, Senhor, mas que eles queiram viver de maneira pessoal uma experiência contigo. Que sim, eles sejam aqueles que falam sobre as maravilhas que o Senhor já fez na vida de outras pessoas ou na vida dos santos, mas também que sejam esses que têm experiência contigo para poder dar testemunho e dizer: o Senhor fez isso comigo. Senhor, vem trazer essa experiência de intimidade para o coração desses teus filhos e que os corações deles se alegrem neste momento, tocados diretamente pela sua mão, se alegrem na certeza de que o Senhor faz de tudo para tê-los mais perto e que o Senhor os chama pessoalmente a ter uma experiência contigo. Preciso destes momentos sublimes entre tu, Senhor, e eu, grão de pó. Leva-me com teu olhar aonde tu moras, amado, e sacia a angústia e a saudade de minha alma para sempre, amado, e sacia a angústia e a saudade de minha alma para sempre. Se você quiser saber que música é essa, o nome dela é Momento Sublime, da Toca de Assis. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe imensamente. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo grande.